essa tentativa de um suplemento para as aulas do governo, para as aulas aí do Se Liga na Educação, para as aulinhas da Rede Minas, para essa modalidade online de ensino aí que está todo mundo experimentando. A gente está aqui tentando produzir um material complementar para os seus estudos, para a sua curiosidade, para você matar um tempo aí, quem sabe, arrumando a casa. Nós estamos aqui com... Eu sou o Marlos Reis, né? Estamos aqui trabalhando nessa subdivisão da Rádio do Bode. Aqui também estou com o Adenir Pereira. Estamos na área, o mais careta dos professores de história. Então, careta, assim, para quem conhece de verdade, né? E também com o Alan Kennedy. E que você já me conhece aí da Rádio do Bode. Quem nunca citou a Rádio do Bode, vai lá escutar. Aqui, então, nesse primeiro programinha, a gente tentar começar sobre um assunto de filosofia, né? Que provavelmente vai ser abordado aí nos da vida. Estamos aqui hoje com a temática da Grécia. Grécia é o berço da filosofia, Grécia também é o berço do conceito de mito, da filosofia ocidental como um todo, daquilo que a gente costuma estudar com um aprofundamento científico nas escolas, nas universidades e tal. E a gente está aqui, então, para tentar fazer um grande compilado assim, dos principais tópicos e principalmente daquilo que vai cair na primeira parte do PET, eu imagino. É isso, Alan? Isso, a primeira semana para a galera do segundo ano é mito e filosofia, né? É justamente essa construção e do possível surgimento da filosofia e qual a relação da filosofia com o mito. Lembrando, o pessoal do segundo ano aí, que nós, de certa forma, já estudamos isso. Porque até ano passado era uma aula só por semana, nas 3 séries do ensino médio, e esse ano houve uma mudança com 2 aulas no segundo ano, e aí eles propuseram essa temática, só que ela já tinha sido trabalhada ano passado. Então vai ser mais como um resgate mesmo, aquilo que nós desenvolvemos no primeiro semestre do ano passado. Bacana, vamos tentar fazer de um jeito mais leve, mais simplesinho aí, para também ninguém achar que isso aqui é uma aula tradicional, não tem nada a ver com isso, a gente está aqui só trocando ideia para tentar transformar isso num assunto, quem sabe, divertido, né? Isso, aí nós convidamos o Adenir como historiador, também, se não me engano, a temática do primeiro ano aborda também, né, essa questão da Grécia Antiga, então ele também poderá, né, o pessoal do primeiro ano ter acesso a isso, e aí o Adenir vai falar um pouco sobre esse apanhado histórico pra gente contextualizar e fazer, né, falar um pouco sobre o surgimento da filosofia aí nesse período. Até que o primeiro ano não vai estar trabalhando essa temática não, né, o primeiro ano, pelo menos essa primeira semana, esse primeiro módulo do PET aí, conduzindo sobre a história do Brasil. Mas a Grécia Antiga vai ser trabalhado nas disciplinas do Fundamental 2 e, muito provavelmente, eles devem abordar aí com uma forma, como disse o Marlon, não tão leve quanto nós pretendemos, mas não será trabalhado no primeiro ano. Não através do PET, né? Uma certa maldade não trabalhar Grécia Antiga. Porque... eu, pelo que eu me lembro, conversando com você, conversando com os outros professores de história, a Grécia é um assunto que é trabalhado geralmente, eu acho, no primeiro ano, em concomitância com a própria disciplina de filosofia, né? Era uma matéria em comum, que os próprios alunos falavam, a gente está estudando essa história e tal, e eu achei estranho, né? No contexto do surgimento do mundo ocidental, né? Que é a nossa cultura. Isso. Então, Adenir, fale um pouco pra gente a respeito da Grécia aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar em Grécia Antiga, que quando estamos falando da Grécia Antiga, nós não estamos falando de um país, não estamos falando de um Estado-nação moderno, como é conhecida a Grécia de hoje. Quando a gente fala de Grécia Antiga, a primeira coisa que tem que pensar é que estamos falando de um conjunto de cidades, ou de cidades-estados, né? Então, esse conjunto de cidades-estados é que vai compor a Grécia Antiga. Os estados, também conhecidos como polis, né? Eram cidades independentes, com governo próprio, com leis próprias, com todo um costume típico de cada uma dessas cidades locais. A gente sempre chama de cidade-estado, exatamente porque são cidades autônomas, com características de estado, tendo aí o seu próprio governo e toda uma autonomia bem diferente do nosso mundo globalizado hoje, né? As cidades praticamente não dependiam umas das outras. Que era uma coisa muito comum, né? Essa ideia de unificação de cidades, ela é um conceito muito moderno, né? Até a Idade Média ali, o início da modernidade, isso ainda tinha, né? Ontem eu estava até vendo um vídeo no YouTube falando sobre uma cidade, é uma ilha que fica próxima a Veneza, que eles falam que é o lugar mais mal assombrado do mundo, e aí eles estavam falando que um dos motivos foi uma invasão do pessoal de Gênova tentando invadir Veneza, né? E aí hoje você entende que são cidades na Itália, mas naquela época eram cidades independentes, né?
Inclusive, se não me engano, a própria Itália ela vai se formar como Estado no século XX, se eu não estiver enganado. A Itália vai ser um dos últimos países a ser unificado, juntamente com a Alemanha, né? Vai ser até uma das causas aí para a guerra lá atrás. E quando a gente pensa na Itália, só para dar um exemplo, Roma é mais antigo do que a própria Itália. Isso. Roma era uma cidade-estado. E a Itália vai ser depois a unificação de algumas cidades, ou dessas cidades, né, que compõem ali a Península Itálica, que vai formar a Itália justamente enquanto um país, o chamado aí Estado moderno. Isso. Quando a gente está falando aí dessa Grécia aí, que grande berço aí desses filósofos, vocês já falaram mais ou menos de que ano que a gente está falando, de quantos anos antes de Cristo isso é? Marlos, então, quando a gente pensa na Grécia Antiga, como eu falei, que é composta por esse conjunto de cidades, nós vamos pensar aí numa construção de mais ou menos no século XX a.C., há mais ou menos 2000 anos, né, antes de Cristo. Toda essa ideia da Grécia Antiga, ela começa, na verdade, ali da ilha de Creta, ali geograficamente falando, na região do Mar Egeu e o Mar Mediterrâneo. A civilização grega, ela começa a nascer ali. Inclusive, ela não surge na Grécia, né? Pensando no mapa atual. Se a gente fosse levar em consideração o mapa atual, a cidade de Mileto, né, onde que possivelmente surgiu os primeiros filósofos, ela se concentrava na região da Turquia, né? Naquela época era conhecido como território grego, mas se a gente fosse pensar no mapa atual, é como se a filosofia tivesse nascido na Turquia. Olha que interessante, quando você fala da cidade de Mileto, Turquia, a gente lembra de Troia, né? Porque Troia também estava na Turquia. Uhum. A Guerra de Troia, ela acontece antes, inclusive, da própria formação desse sentimento grego. Vai dar origem ao sentimento grego pela mitologia. E quando essas cidades, né, vão estar se unindo em prol de um sentimento comum para invadir Troia. Seria ali, na verdade, os micenas. Um dos povos que vai dar origem aos gregos, que são os aqueus. Porque antes dos gregos em si, os aqueus, né, os jônios, e qual seria o outro povo? Deixa eu me lembrar aqui, os dórios. Jônios, que vai dar origem, provavelmente, aí, à cidade de Atenas, e Dórios, que vai dar origem aí, aos povos da cidade de Esparta. São mais ligados. Tanto que o primeiro período da filosofia também é conhecido como período jônico, né? Escola jônica, né? Que a gente fala que é Tales, Anaximander e Anaxímenes. Isso. Nossa, bicho, vocês estão parecendo... Vocês estão falando dos personagens do Asterix, cara. Só um tantão de regiões com povos diferentes, que no final das contas a gente tem dificuldade, inclusive, para situar quem são e qual que era o papel deles em cada um. A filosofia mesmo começa onde na Grécia? A filosofia ela vai surgir por volta do século VI a.C., ou seja, a Denis falou sobre a possível formação do Estado grego, né? Lá em 2000 anos de Cristo, mas o primeiro filósofo que a gente coloca como oficial, acredito que, na verdade, existia uma filosofia, mas não de forma sistemática, mas o primeiro grande filósofo que é colocado, que é Tales de Mileto, ele está no século VI antes de Cristo, justamente em Mileto, que é onde fica a Turquia. Mas assim, mas foi um processo muito grande até chegar, né, ao surgimento da filosofia. Inclusive, a própria Guerra de Troia, que é narrada na Ilíada de Homero, ela vai acontecer bem antes, né? Onde, como o Adeni falou, vai ter, na verdade, o quê? Vai ser uma guerra onde os povos do continente não, das ilhas, né? As polis, as cidades. Isso. Eles vão se unificar, que eram várias cidades diferentes, eles se unem para justamente destruir aquela cidade. E foi uma guerra que durou 10 anos, segundo as histórias. E era uma cidade muito mais avançada, né, economicamente, Troia. Inclusive, eu tive uma palestra com o Junito Brandão, lá na PUC, na época, e ele fala que o Homero coloca o rapto de Helena, mas, na verdade, para romantizar a história. Que, possivelmente, essa guerra ela aconteceu por causa de questões comerciais. Né, porque para fazer algumas outras situações, Alan, desculpa aí te atropelar, né? O próprio Homero em si é um personagem que se questiona a existência dele. Na verdade, um conjunto de narrativas antigas que vai ser delegado a este posto personagem Homero como o autor de todas essas narrativas, da Ilíada e também da Odisseia. Mas ele era um rapsodo, né? Ela é questionada. A ideia do Homero... Ela acontece aí no século XII, em média, no século XII a.C., e o cento e alguma coisa, bem anterior ao surgimento da filosofia, né? A data que eu tenho aqui aproximada, minhas anotações, é 1194 a 1184 a.C. A própria Atenas, Esparta, ainda não existia.
surgimento da Guerra de Troia? Muitos assuntos interessantes relacionados, assim, né? Dá vontade de sair um pouco da Grécia e vir aqui para o Brasil. A gente tem um caso muito parecido com o próprio Homero aqui no Brasil, é o Gregório de Matos. É um cara que ele existiu, mas boa parte do que a gente conhece como a poesia do Gregório de Matos pode ter vindo de pessoas que não tiveram coragem de publicar aqueles textos satíricos e críticos ao governo e que atribuíam ao Gregório de Matos. A mesma coisa do Homero, né? O Homero, a saga da Ilíada é imensa, e você imaginar que uma pessoa transmitia aquilo de uma forma oral é fabuloso, né? Afinal de contas, era a única forma que as pessoas tinham para, inclusive, registrar a história, uma vez que não se sabe nem se alfabetizado Homero era, né? É engraçado porque essa figura do historiador, do poeta, do orador, pode, inclusive, não ter existido. Ela acontece em vários lugares do mundo. É interessante falar. E esse período, não sei como é que é tratado na história, mas na filosofia nós chamamos de período micênico, né? Porque, na verdade, a grande polis que existia era a cidade de Micena. Não é à toa que o líder militar dessa que é narrado nas histórias é Agamenon, que era o chefe de Micenas, né? E era o período onde a lei era do patriarcado. Você tinha o patriarca, que era o chefe, era como se fosse clãs, né? Grandes clãs que disputavam território naquela região. Correto, Alan. Na história também chamamos de período micênico ou período pré-homérico. Pode ser chamado dessas duas formas, este período do acontecimento da Guerra de Troia. E aí vai caracterizar até como o surgimento da moeda, né? Rota de comércio, essas coisas que vão estar surgindo nesse momento aí. Este período, inclusive, já havia se desenvolvido a escrita, né? Eu digo assim, a escrita grega. Isso. Uma escrita muito típica dos próprios micenas. E que vai desaparecer com a invasão dos dórios. Porque, inclusive, se você pegar a arquitetura, a arte micênica, ela é totalmente diferente da arte dórica, né? Sim. O que nós conhecemos como arquitetura grega, clássica, ela é uma arquitetura dórica. A arquitetura micênica ela é muito parecida com esse estilo mais oriental, mais egípcio, assim. Eu até acredito que, na verdade, o que nós temos hoje aí de maior conhecimento está mais ligado aos jônios, né? Os dóricos eram mais ligados à questão militar mesmo, era um pouco mais selvagem, mais de invasão. E os jônicos, que vai surgir um pouco antes também neste período pré-homérico ou período micênico, eles vão estar trabalhando aí, vão chegar nessa região de forma bem pacífica. E os dórios já vão fazer. Os dórios são importantes para o crescimento da Grécia, né? Para o surgimento de novas polis, a dispersão do povo. Na verdade, a educação grega ela está voltada para o militarismo, né? E a formação cidadã ela é voltada para a questão dos mitos, né? Os mitos eram usados como forma de conhecimento, né, daquela realidade. Eles usavam essas histórias, essas narrativas que eram orais, como lições morais para que formasse, né, os cidadãos de modo geral até o surgimento da filosofia. Eu acho que uma das grandes importâncias dos dórios, né, eles chegam e invadem de forma violenta a região, diferente dos jônios e aqueus, que chegam de forma pacífica, eles não vão, talvez, disseminar um grande elemento cultural, mas vão ser importantes para o crescimento aí da chamada Grande Grécia, né? Quando, então, esse povo se espalha por mais regiões e surgem aí mais de 110 polis ou cidades-estados. Lembrando que as de maiores importâncias são Atenas e Esparta. Esparta de origem dos próprios dórios, por isso tão militarizado, com uma característica política tão oligárquica. Em Atenas vai ser disseminado mais a questão do conhecimento, da filosofia, né, a questão política, a questão da dramaturgia. Você citou aí Asterix, né? Depois você pode citar aí os Cavaleiros do Zodíaco. Mas tudo isso nós estamos falando, na verdade, dramaturgia que já começa no teatro grego lá atrás. Como o Asterix passava 50 anos antes de Cristo, ele não tinha tanto envolvimento mais com os gregos, porque a essa altura o Império Romano já tinha tomado conta lá, né? Se não me engano, o Império Romano é por volta do ano 100, não é, Adenir? Eu só quis citar isso para dizer assim, que os gregos também são os pais da dramaturgia, né? A gente fala lá do teatro antigo e aí começa todo esse desenvolvimento. Mas todas essas artes que a gente conhece como as grandes artes, elas vieram da Grécia, não vieram? Exatamente. Sim. Vale registrar aqui a presença do Jucimar, ou ele já foi embora? Aqui, gente, estão ouvindo, não? Sempre longe, mas está presente. Gente, então acho que seria o ideal a gente centralizar o nosso tema agora, porque senão a gente vai partir para outras instâncias. Vamos tentar falar um pouco de filosofia aqui agora, depois de 45 minutos
esse contexto geográfico. Histórico e geográfico, né? O Alan questionou isso mais cedo, numa outra discussão. Então eu acho que antes da gente começar a falar do surgimento da filosofia, era interessante falar sobre a mitologia, né? Porque ela como base para a filosofia, e ela vai ser a filosofia ela vai vir com uma superação, né? Desse pensamento mítico. Superação mais ou menos, né? Que nós chamamos a filosofia de tradição e ruptura. Foi um processo que durou séculos, mas que ela vai ter um papel fundamental para a gente compreender a filosofia. Né? Porque, igual como eu tinha dito um pouco antes, a educação do homem grego ela era voltada para o uso do militarismo e a formação cidadã, social, cultural, ela era baseada no mito. O mito ele tinha função tanto educativa como uma função religiosa para a sociedade grega, né? No período pré-filosófico. Quer falar alguma coisa? Pra pensar, né? Até hoje é assim, né, cara? Mas assim, todo mundo conhece as histórias dos deuses, né? Criação do mundo, quem jogou God of War, quem assistiu Cavaleiro do Zodíaco, tem noção, né? Os filmes Fúria de Titãs, Percy Jackson, etc. Né? Eles dão muita base para cultura pop, né? Para a construção da cultura pop que nós temos de modo geral. Mas os mitos, os deuses gregos que todo mundo conhece, eles eram, os gregos acreditavam fielmente na existência desses seres, né? Mas quando a gente fala de mito e filosofia, a gente tenta conceituar o que é o mito. E o que seria um mito? Primeira coisa que nós precisamos entender é que mito não é mentira, né? A gente criou essa associação com o nome de mentira porque a gente entende hoje que esses deuses eles não existem, essas criaturas elas não existem, né? Embora se a gente morrer eles existirem, a gente está mais ou menos fudido. Mas os gregos antigos, eles acreditavam fielmente na existência desses seres. Essa ideia de mito, vou puxar aqui uma certa discussão mais acirrada aqui para você e Jucimar. Essa concepção de mito-mentira está muito ligada à supremacia cristã, à hegemonia cristã, né? E derruba toda e qualquer narrativa que seja fora do ideal cristão. Sim, e aí a gente associou a ideia de mito, na verdade, à lenda, né? Porque nós temos as lendas e nós temos os mitos, e são coisas distintas. Né? O mito ele tem uma característica, uma personalidade própria. Se o Jucimar quiser falar alguma coisa antes de eu dar continuidade. Que hoje, no nosso tempo, a ideia de mito envolve também o conto cristão. Para a sociologia, nós temos um autor chamado Weber, que trabalha a ideia do desencantamento do mundo, um processo de racionalização da humanidade que ele trabalha a partir do final da Idade Média até a Idade Moderna. E aí, toda a narrativa divina, tanto as mais antigas que os cristãos refutaram, quanto as atuais que os cristãos defendem, são colocadas todas dentro do mesmo pacote. Mas isso é uma coisa bem mais no nosso tempo do que para a antiguidade. A ideia que a gente tem que entender é o seguinte, que num período onde não se existia conhecimento científico e não sabia explicar a natureza, o mito ele vem como essa força, essa narrativa para tentar justificar o que acontecia naquela situação, né? Então o mito ele vai ter esse papel de explicar o mundo que até então não era conhecido. Então por isso que eles acreditavam fielmente, né? Então assim, se caiu assim, um raio aqui no fundo de casa, eu falava, opa, Zeus está com raiva, então peraí, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que prestar um culto a essa divindade. E aí eles associavam, né, os fenômenos da natureza a próprios arquétipos de divindades que estavam voltados para aquilo. Mas essa cadeia de pensamento, como eu disse anteriormente, ela ocorre muito hoje. O comportamento das pessoas também, ele ainda ocorre dessa forma, ou estou errado? A gente ainda associa muito o sobrenatural, né, como forma de intervenção no mundo, né? Então, aí eu só queria colocar um pouco, já que o Marlos perguntou sobre o atual, o Weber ele pensa um pouco diferente, que o Marlos comentou essa coisa de que é assim até hoje, e é assim até certo ponto. A grande questão aqui é o seguinte, para um grego, ele pode olhar para as estações do tempo e ver a manifestação de alguma divindade, assim como para o cristão ou para qualquer outra pessoa que acredita naquilo que é chamado de mito. Agora, para o Weber, ele argumenta da seguinte forma, o homem moderno não olha as estações do tempo, não olha para a chuva, para o verão, para o inverno, coisa do tipo, como uma manifestação, ele olha como uma sequência de eventos naturais. Deu para pegar isso aqui? Sim. Então, assim, para o Weber, o homem moderno ele é mais racional, ele pode acreditar no divino, mas o divino não como esse divino do mito. Porque aí já vai vir o conceito de Deus ex machina, né? É como se o Deus de criação da própria... Deus cria as leis da natureza, as leis da natureza funcionam de forma harmoniosa.
diferente dos gregos que Mas o acreditavam que era conceito de intervenção Deus direta. ex machina não é isso aí não, amigo. Mas deixa pra lá. Não, o Deus ex machina é Deus controlando tudo, né? Deus ex machina é um conceito narrativo. Como assim? Deus ex machina é um conceito narrativo onde a trama ela não precisa se amarrar sozinha. No final, o autor arruma um subterfúgio onde você não precisava de indício nenhum durante a trama para que aquela conclusão chegasse. Ela se resolve por ela mesma, entendeu? É como se Deus colocasse a mão e resolvesse o problema e a linha narrativa não conduzisse a solução. Isso na literatura? Não, porque eu tô dizendo que o conceito de que Deus se interfere no mundo, ele vai ser quebrado após, nesse conceito de Deus ex machina, ele vai ser quebrado na modernidade, né? E aí Deus vai ser visto mais como o criador das leis e as leis elas vão se regirem por si só. O próprio Spinoza vai dizer que o criador e a criatura se confundem, né? São basicamente a mesma coisa, né? Que é a ideia de divindade para Spinoza, né? Até que foi excomungado. Mas então, assim, vai ter essa disparidade, mas no sentido de que hoje em dia, principalmente, muita gente associa diretamente, né, o conceito sobrenatural como intervenção divina, né? A própria ideia de milagre, né? São intervenções de Deus o tempo todo na ação dos seres humanos. A ideia do milagre, aí eu não sei falar tanto para a questão dos deuses, eu sei falar um pouco mais da questão do mas a ideia do milagre, ela é muito contrária à religião moderna, cara. A religião moderna, por algumas exceções, mas todas elas estão passando por um processo de racionalização, elas estão passando por um processo de crivo muito forte. Vamos pegar o exemplo do cristianismo mesmo. Para você provar um milagre no catolicismo, você tem que ter argumentos e fatos. Olha, isso é uma narrativa diferente, por exemplo, de alguém que falava de um milagre na Idade Média, por exemplo. Não, tanto que quase não existe mais, né, canonização no catolicismo. E antigamente era muito simples, né, ser canonizado. Era uma coisa muito... Tanto que existe mais de 2.000 santos, se não me engano, ao longo da história. Mas o movimento neopentecostal ainda tem muito forte essa presença do milagre, né? Tem muito forte a presença do milagre, mas se você for pegar uma coisa mais forte ainda no pentecostal, é a noção de uma fé racional. Você dá oferta justamente porque a sua fé reconhece que você vai ter um retorno daquilo ali no futuro. Você tem que provar a sua fé. A fé entendi. Bom, Josimar, independentemente do que acontecia aí do que acontece nos dias de hoje, né? Voltando lá na sociedade grega antiga, como que era a ação dos deuses para os gregos, né? Os deuses, eles eram extremamente presentes na vida dos gregos. Eles eram politeístas, primeiro, né? Acreditavam em vários deuses, não estavam presos a essa nossa ideia hoje, Deus único. E esses deuses, além de estar presentes, eram presentes, assim, no sentido de estarem trabalhando constantemente, intervindo na ação humana. Eu acho que nem existia a ideia de milagre, né? Milagre é uma coisa muito, muito para o mundo moderno, né? Vamos dizer assim. Ali a intervenção dos deuses era em relação a ações egoístas, né? Os deuses eram egoístas, eram ciumentos, era uma intervenção bem humana, embora fossem intervenções de deuses. E aí, por causa dessa caracterização, né, humana dos deuses, era possível, a partir dos mitos, você conseguir trabalhar a moralidade, né? Mostrando... É igual a ideia de fábula, né? Você sempre tinha uma moral da história no final que caracterizava isso. Olha, se não me engano, a gente pode exemplificar isso pelo Monte Olimpo, né? Que é uma coisa que estava ali na própria região, as pessoas conheciam, sabiam onde estava, onde ficava. Isso, ou seja, os deuses também não estavam distantes, né? Os deuses estavam muito próximos. Embora essa ideia de um monte ser algo inalcançável, né, o seu topo, mas era uma situação, sim, de se alcançar. E tinham filhos com seres humanos, inclusive, né? O homem com os deuses no sentido de relação, inclusive, sexual, né? Deuses. Os deuses se apaixonar pelas mulheres, ou as deusas se apaixonar pelos homens. Era muito comum isso mesmo nesse período. É muito comum o filho nascer e o pai ser do Deus, né? Adultério ocorre, o filho nasce, o filho do boto, né?
É o filho do Boto, isso que eu ia falar agora. Só que naquela época era filho de Zeus, né? Zeus vem em Você vai forma lá, de transa Boto. com o vizinho, nasce o neném. Ah, foi Zeus que veio aqui. Aí o menino colocava ele como semideus pra segurar uma pedra de 300 quilos e ele morria e não sabia por quê. Mas então, gente, tentando centralizar o assunto novamente, qual que é então a importância desse conceito de mito para a gente começar a falar de filosofia? Tá, só antes da gente começar a falar, eu vou levantar o que é mito, tá? Porque, igual eu falei com você, mito é diferente de lenda, né? Primeiro que o mito ele é uma narrativa, né? Ele é uma forma de estar... uma narrativa, um estilo, né, de narração. Ele... Primordialmente ele é oral, porque, né, na época do surgimento dos mitos não havia escrita ainda. Depois, com o passar do tempo, com o surgimento da escrita, ele vai ser transcrito, mas ele era passado ali originalmente de pai para filho e etc, né? E ele vai surgir nos primórdios da civilização grega. Ele tem como justificativa, né? Ele existe por quê? Porque ele quer narrar a origem de alguma coisa. Ele está associado à origem de algo, de alguma coisa, e ele vai usar a figura das divindades, dos deuses, das entidades, dos espíritos, né, como forma de justificar a origem daquilo. É o fato do mito de Narciso, por exemplo, que Narciso era um cara extremamente belo, e eles jogaram uma maldição nele, ele se viu a sua imagem no rio, se apaixonou, porque ele nunca tinha visto a imagem dele mesmo, ele cai no rio e ali nasce uma flor. Então ele tem essa característica. E ele vai ter a função moral. Qual que é a função moral, por exemplo, do Narciso? Como ele era um cara extremamente egocêntrico, ele se ferrou no final. Então ela vai ter essa estrutura. E o papel fundamental dele é justamente isso, era o papel educativo. E era uma forma de explicar o mundo e a realidade. Só que aí... A ideia de perpetuar também está ligada ao mito, Alan? Perpetuar? Como assim? Perpetuar uma ideia, eternizá-la, levá-la, né, a várias gerações. Ela vai ser construída assim. E aí vai ter a figura, né? Para quem conhece e joga muito RPG, nós temos a figura do bardo, que eram aquelas pessoas que viajavam nas cidades narrando as histórias, os feitos dos heróis. Lá na Grécia também existia, só que era conhecido como aedos ou rapsodos, né? Que eram aquelas que narram. Existiram vários, mas os dois mais famosos foram Homero, igual o próprio Adenir falou que possivelmente não se sabe, né, se realmente existiu, uma série de narrativas associada a ele, e o Hesíodo, né, que foi um cara, já tá mais no final ali, que ele vai ter uma série de escritos relacionados a ele também, de textos. Inclusive a criação do mundo, é tudo associado a Hesíodo. Mas a filosofia, ela surge como um pensamento científico justamente porque ela vai começar a tentar explicar a realidade do mundo, como ele é, como ele surgiu, como forma de substituir esse pensamento mitológico. Por quê? Porque antes acreditava-se que a origem de tudo era o caos, do caos surgiu o cosmos, de cosmos surgiu Gaia, etc. E aí os pré-socráticos eles vão tentar entender como que o mundo surgiu. Entenderam? Essa narrativa dos deuses vai, inclusive, levar a própria ideia aí daquela narrativa antiga dos próprios gregos, quanto os titãs, né? A guerra de deuses e titãs, né? Para explicar aí a existência do mundo e da humanidade. Uma cosmovisão mitológica. Isso, é associada à cosmogonia, né, de Hesíodo. Geralmente eles associam. Mas assim, só que foram uma série de fatores que possibilitaram o surgimento da filosofia. Né, os fatores históricos que a gente já estava discutindo desde o início, a questão do surgimento de uma moeda, a questão da escrita, né, a escrita possibilitou o surgimento da filosofia, antes não era possível, então o mito ele reinava. No momento que a escrita ela se tornou, né, predominante na sociedade grega, surgiu a filosofia. Só que quando eu falo de escrita, nós estamos falando de uma escrita social. Como assim? Porque a escrita ela existe há milhares de anos, mas ela tinha uma finalidade muito mais religiosa, muito mais voltada ao misticismo do que uma escrita como forma de comunicação, né? Além da oralidade. E aí os gregos eles vão ser pioneiros nisso, que eles vão começar a utilizar a escrita como forma de registro mesmo deles. E a questão de uma lei escrita, porque até então uma lei... muito mais como uma forma de conhecimento do que de registro. Ela nasce com a necessidade do registro, de conhecimento, né, de transmissão de conhecimento. Porque na verdade o processo de formação da filosofia não foi um processo que durou séculos, não foi uma coisa, surgiu a escrita hoje, amanhã surgiu a filosofia. Não, mas o próprio processo filosófico ele era registrado ou ele era oral? Ele era oral, não? Você tem fragmentos, né, dos pensadores, então acredita-se que houve um registro, só que ele se perdeu. E a gente tem acesso a alguns fragmentos, né? Mas ele vai ser realmente escrito a partir de Platão, que a gente tem acesso
Não vou dizer total porque a gente não sabe, mas a gente tem um acesso com um volume maior. Mas antes de Platão você tem fragmentos de textos de filósofos. Mas eu estou dizendo sim. Então, assim, a escrita, e sobretudo uma lei escrita para organizar a sociedade de modo geral e quebrar aquela coisa do patriarcado, possibilitou o surgimento da filosofia. Além da moeda, além do contato com outros povos, né, com outras culturas, tudo isso foi como é que dizer, uma espécie de fervura, né, para o surgimento que possibilitou o surgimento da filosofia. E aí a filosofia, provavelmente, ela já existia, mas ela vai ser formalizada ou ela vai ser reconhecida a partir da figura de Tales, a filosofia ocidental, né? Tales da cidade de Mileto, né? E aí vai ser o surgimento dos primeiros filósofos conhecidos como pré-socráticos ou também período da cosmologia. Por quê? Porque o mito, ele é uma cosmogonia, né? A narrativa que tenta explicar o mundo através da mitologia, né? Cosmos significa ordem, significa o mundo, o universo. E a cosmologia é a tentativa de explicação do mundo através do logos, que é a razão. Então, é um exercício racional a partir da percepção do mundo que faz com que eu comece a refletir e tentar achar uma resposta. Não mais uma narrativa que eu recebo dos meus pais e passo para frente. Para situar aí a pergunta do Marlos em relação da oralidade ou da escrita, esse período pré-socrático acontece aí entre os séculos 7 e 5 a.C., né? Isso. Na divisão da história da Grécia Antiga, vai cair dentro do período chamado arcaico. Exatamente quando vai ser introduzido o alfabeto fenício na civilização grega, adaptado aí para o que a gente conhece como alfabeto grego. Nós chamamos na filosofia de grego koiné, né? Que é o grego arcaico. Grego arcaico. E aí ele vai possibilitar esse surgimento. E aí eles vão estar vivenciando, né, o período dos 30 tiranos, que eram as 30 maiores cidades-estados eram governadas por tiranos, né? E ainda tinha essa figura do patriarcado. E a filosofia vai estar surgindo no final desse período, fazendo uma transição para o modelo democrático. Temos que pensar nas duas cidades modelos da Grécia Antiga, né? Isso. Quando a gente começa a falar em democracia, a gente tem que pensar antes em Esparta, que não tinha nada a ver, por isso que a gente fala de cidades-estados, né? Além de terem governos próprios, e tinham suas políticas próprias, tinham muita peculiaridade nas suas culturas, embora houvesse muitas coisas em comum, que por isso falava-se da Grande Grécia. Isso. Oi? A Esparta, ela era oligárquica, né? Exatamente, totalmente militarizada, onde o poder estava concentrado nas mãos de poucas famílias, né? E essas poucas famílias governavam a fazer valer aí os seus interesses. Muito parecido com a história de um certo país que a gente conhece. Isso. Enquanto isso, a Grécia, ela vai surgir o período da democracia, onde você tinha um legislador, mas que esse legislador ele estava sob o comando dos cidadãos, né? Era o que nós chamamos de democracia participativa, onde os cidadãos atenienses iam para a Ágora, que é a praça pública, para discutir. Inclusive, essas discussões em praça pública, também na Ágora, possibilitou também, né, o fortalecimento e crescimento da filosofia. Falando da democracia ateniense, que era participativa e direta, nós temos que pensar em algumas peculiaridades, né? Isso. Claro que ela só era direta a partir pensando que quem era esse cidadão ateniense, né? Aí a gente 10% da população ia lá e quebrava o pau. Não era bem assim, né? O cidadão ateniense tinha que ser de sangue ateniense, grego, né? De fato. Havia uma discriminação e uma certa elitização desse cidadão aí chamado cidadão ateniense. Na prática não mudava muito, né? Porque tinha que ser homem, adulto, proprietário tinha que ter terras, posses, né? E tinha que ser nascido na cidade. Exatamente. E era uma sociedade que praticava escravidão, a maior parte da população era escrava. Lembrando que desde sempre a mulher já estava excluída, né? Por si só. A função da mulher era cuidar do lar, né? De onde vem o conceito de economia, né? Cuidar da casa. E o homem ficava o dia inteiro na praça pública, né? Discutindo, refletindo. Isso fazia dele um cidadão, né? Isso. Fazia dele um cidadão. Estava na vida pública, participando da eclésia. Cabe aí colocar o modelo de tutorado grego, do acolhimento de asseclas e da forma como eles se tratavam também, ou não? Você fala os estudantes? Isso. Era o... Como que eu posso explicar? Pensa muito, não. Enquanto o Alan pensa aí, eu vou dar um respaldozinho sobre Esparta. Esparta já, o tutorado, né, como você está dizendo, já pegava a criança muito cedo, já preparando ela para ser um militar. Todo o ensino estava voltado para a guerra. E, então,
qualquer dificuldade, qualquer deficiência, esse alguém já era descartado. E quando eu falo descartado, é no sentido de ter jogado abismo abaixo mesmo e não serve para nada. Se ele não serve para ser um guerreiro, ele não serve para ser um cidadão espartano. Eles estudavam basicamente o quê? Na adolescência, praticava-se ginástica, que para o grego era muito importante, né? Ao contrário do que acontece talvez hoje, um culto ao corpo, não era um culto ao corpo. Na verdade, era a ideia da supremacia da mente. A mente tinha que dominar os desejos do corpo. Então o corpo tinha que ser trabalhado e malhado, a alimentação ela tinha que ser controlada justamente porque era a mente que mandava. Eles estudavam principalmente geometria e astronomia. E isso até mais ou menos, podemos dizer, até uns 20 anos. Depois, os gregos ocupavam-se em estudar política, viver essa vida pública, para posteriormente, já na maturidade, dedicar-se à filosofia e depois ao conhecimento dos deuses, etc. Lembrando que, igual eu disse, é tradição e ruptura. Então, embora a filosofia ela vai ocupar um espaço do saber, mas o mito ele se mantém enquanto organização social e como religião, né? Os mitos eles vão começar a perder espaço verdadeiro com o advento do cristianismo, né, na verdade. Mais alguma pergunta, Marcos? Perde espaço verdadeiro ou esse espaço ele é assimilado? Porque a gente tem uma mitologia cristã que ela é concebida em cima da mitologia grega de uma forma, assim, completamente canibal. Na verdade, a gente não é o foco de hoje, mas só resumidamente, o próprio cristianismo, sobretudo a partir de Paulo, né, que o Paulo vai catequizar os gregos, mas vai haver um sincretismo, né, uma incorporação. Inclusive, a própria figura de imagens que existe na Igreja Católica de santos é uma herança dos gregos. Os gregos que tinham o hábito de construir, né, estátuas, esculturas, dedicar-se, né, artisticamente aos seus deuses. Haver desde sempre aí, né, esse sincretismo do mundo antigo para o mundo moderno, que a gente vai se adaptando a série de religiões e crenças até que se forma o cristianismo moderno. O cristianismo nada mais, nada menos é do que uma grande adaptação de crenças milenares. Né? Os próprios romanos, inclusive, né, que a gente tem essa diferença dos deuses gregos e romanos, são os mesmos deuses. É porque os romanos conquistaram os gregos militarmente, mas eles acabaram incorporando a cultura grega. Né? Os romanos eram extremamente violentos, uma civilização voltada para o militarismo, assim como os espartanos, mas aí eles se tornam, né, o berço da cultura, o berço do conhecimento por causa da incorporação dos gregos. Gostaria de ouvir a opinião do Josimar. Não consigo opinar tão bem em relação aos gregos e romanos, mas em relação ao período da assimilação do cristianismo dessa cultura, ela é inclusive um pouco posterior a isso. Ela vai acontecer só lá com a queda de Roma. Aliás, um pouco antes, com a conversão do imperador. Aí a gente tem um período de um sincretismo muito grande entre as festas cristãs, as festas romanas e os símbolos, a questão das imagens, aí que vira uma bagunça toda, cara. Até então, o judaísmo ele estava tentando sobreviver num local que não era o dele. O judaísmo que sempre prosperou em um determinado local, porque a fé judaica ela tem um centro geográfico. Quando ela sai desse centro geográfico com a diáspora da igreja primitiva, ela começa a sofrer influência da cultura onde ela está. Aqui a gente fala que é a questão da grega porque é a que predominou. Há outras em volta, como o período Ásia Menor, a questão do que hoje nós chamamos de Turquia, é voltado para alguns países do Oriente que não tem tanta influência culturalmente com a gente aqui nesse momento. Nós temos esse período de assimilação, de sincretismo, um pouco posterior a esse período do surgimento da filosofia, desse apogeu filosófico desses grandes caras aí. Inclusive, um exemplo básico disso é o carnaval, né? Que vem de Carnavale, que é uma festa romana dedicada ao deus Baco, que seria o Dionísio, né? Que é o deus do vinho, das festas, da orgia, né? Que é a festa da carne. E o carnaval é bem isso mesmo, né? Encher a cara, transar na rua, né? Viver dos prazeres, igual os romanos faziam, comemoração, atributo, né? O culto ao Baco. Agora, uma característica de assimilação importante dessa cultura grega é porque o judeu tinha até então, embora o judeu tenha o Talmud, que é uma coletânea de trás, que foi ali compilado com comentários e tal, e a tradição judaica ela é basicamente oral. Na igreja da Idade Antiga, nós já temos essa tradição dos escritos, dos livros, dos pensadores. Temos vários deles famosos, como Agostinho, Aquino,
que são pessoas que vão pensar a fé, pessoas que vão, entre aspas, né, usando com cuidado, que filosofar em torno da fé cristã. Olha como é que essa tradição ela foi assimilada para a igreja, entre outras coisas, a questão de você conseguir pensar e criar uma teologia em torno disso, somente seguir uma tradição oral. A filosofia ela começa a se tornar, na Idade Média, um instrumento, né, para se alcançar a fé. Mas quando falávamos de Homero, né, é delegado a Homero aquelas narrativas da Ilíada e também da Odisseia, não muito diferente, quando também da construção ou da compilação dos textos bíblicos, o Pentateuco, que é ali dado a escrita toda a Moisés, e que, de uma forma especulativa, mas a conclusão que se chega é a mesma em relação a Homero. Esses escritos são uma compilação, né, de uma tradição judaica, e que esses textos são aí delegados ao próprio líder, né, judeu Moisés. Sim. Consegue trazer alguma ligação para a ideia do mito, por isso que eu falei da ideia de perpetuar. Não, certíssimo. Eu conheço, né, essa visão. Quando eu estudei, né, a história da Bíblia mesmo, a construção bíblica, você tem uma série de tradições e aí geralmente eles atribuem a figura de Moisés, né, como cânon, podemos dizer assim. Da mesma forma que eles associam Homero, o próprio nome da filosofia associada à figura de Pitágoras, a gente não sabe também sobre a existência de Pitágoras, né? Eles criam esses acordos, né, para facilitar, talvez, né, a compreensão das coisas. Só mais um ponto agora sobre uma citação do Josimar, quando ele fala da conversão do imperador. Vou fazer uma correção aqui, que constantemente no nosso meio a gente fala que é Constantino. Constantino realmente ele é o que vai converter ao cristianismo. Mas quem vai levar o cristianismo para o império vai ser o imperador Teodósio. Olha, isso aí eu não sabia. Da Fonseca. Não é o Teodoro da Fonseca, não é o nosso primeiro presidente republicano, não. Teodósio, imperador Teodósio. Ele é antes ou depois de Constantino? Depois. Constantino começa a dar os primeiros passos, mas quem oficializa o cristianismo no império é Teodósio. Entendi. Mas voltando então, né, qual que era o objeto de estudo dos pré-socráticos? Nós usamos a palavra grega arché para explicar isso, né? O que é arché? É o princípio fundamental de todas as coisas. Eles queriam entender o que deu origem a tudo e aquilo que pertence a tudo, que está aí contido em tudo, né? A preocupação dos primeiros filósofos pré-socráticos era com a physis, que é a natureza, né? De onde vai dar origem a palavra física, que estuda a ciência da natureza. Então, indiretamente, podemos dizer que eles estavam mais associados à física, embora a física moderna seja totalmente diferente do que, né, o que a gente entende hoje por filosofia. E eles eram, em sua maioria, matemáticos, astrônomos, e eles tentavam entender, né, essa realidade. E aí cada pensador, ele vai apontar essa arché, né, esse princípio fundamental de todas as coisas, a algo distinto, né? E aí nós vamos pegar a figura de alguns dos pré-socráticos. Nós temos Tales, que é considerado o primeiro, que ele vai dizer que é a água, que é aquilo que deu origem a tudo e está presente em tudo. O Anaximandro, né, que foi discípulo de Tales, vai dizer que não é possível determinar, ele vai chamar de apeiron, o indeterminado. O Anaxímenes vai dizer que é o ar. O Parmênides vai dizer que é o ser, né, quando ele afirma que o ser é e o não ser não é. E aí onde depois Platão vai pegar, né, e vai tentar desenvolver a teoria dele, juntamente com a teoria de Heráclito, que Heráclito vai contrapor a figura de Parmênides dizendo que é o vir a ser, né, que ele vai representar pela figura do fogo, que é o movimento constante. O fogo, tudo que toca, tudo transforma. Ele tem até aquela famosa frase: o homem jamais entrará duas vezes na água de um mesmo rio, pois tanto o rio como o homem jamais serão os mesmos, né? Conceituando essa ideia de mudança o tempo todo do devir. Nós temos Empédocles, que eu falo que é o avatar da filosofia, porque para ele são os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Pitágoras, que é um dos mais famosos, e segundo a tradição, certa vez ele estava viajando, e aí ele foi convidado a um reino, o rei chamou-o de sábio. Ele disse que não era sábio, assim, um amigo do conhecimento, aquele que busca conhecimento. Ou seja, eu não sou um sofói, eu sou um filosofói. Então surgiu primeiro a palavra filósofo, e aí assim, o filósofo ele faz o quê? O filósofo se ocupa da filosofia. E aí surgiu a palavra filosofia, mas a gente não sabe se é verdade. E nós temos, por fim, Demócrito, que vai chamar de átomo, né? Que era uma série de partículas grandes, pequenas, leves e pesadas, e a junção dessas partículas formavam as coisas.
No ponto de vista da ciência moderna, Demócrito foi o que chegou mais próximo, né? Por quê, né? Porque, na verdade, o que a gente estuda é a filosofia ocidental, né? É a filosofia voltada, entre aspas, podemos dizer, para o lado da razão, do método científico, da investigação e da reflexão, né? Que é diferente da filosofia oriental, que ela está mais relacionada ao estilo de vida, modo de ser, modo de agir, né? Ela está mais voltada para o eu em si, assim, a evolução pessoal. Inclusive, a filosofia oriental ela é muito mais antiga que a filosofia ocidental. Só que como a gente, né, nós cristãos ou descendentes, né, pertencentes a essa cultura judaico-cristã, a gente sofre influência daquilo que que chegou até a gente, né? Que é esse processo histórico que o Ademir talvez sabe explicar melhor do que eu, que vai partir dos gregos para os romanos e depois para o cristianismo. Porque a filosofia ela vai se tornar o centro do pensamento, né, do grego, né, no período clássico, e aí os próprios romanos vão absorver não só os aspectos, né, religiosos, mas os aspectos culturais, educacionais gerais dos gregos. Para se situar historicamente, essa difusão, né, do conhecimento grego, ela antecede o domínio romano. Começa exatamente dentro da divisão da história da Grécia Antiga, no momento helenístico. Vai ser quando os macedônios vão invadir e dominar a Grécia, através primeiramente de Filipe II e depois aí com a sucessão do seu filho Alexandre Magno ou Alexandre o Grande. Inclusive Aristóteles foi professor de Alexandre, né? Conhecimento grego. O Alexandre foi aluno não falei o nome do Aristóteles. Exatamente. E Paulo, né? O Paulo também ele era um pensador, né? O Paulo apóstolo, ele tinha essa coisa, né? Essa característica, ele teve uma educação romana, então ele já tinha esse quê, né? Ele que vai trazer essa intelectualização para o cristianismo, porque os apóstolos, eles eram pessoas comuns, né? Iletradas, etc. E ele que vai trazer essa estrutura, ele que vai organizar, né? Podemos dizer, a igreja primitiva, justamente com essa herança dessa educação greco-romana que ele teve. Gosto de falar de igreja, viu? Então, vamos seguir. Aí eu chamo o Jucimar. Que tem que vir o CrenteCast. Mas é porque é importante você entender historicamente, porque na verdade depois com a queda do Império Romano, quem vai difundir essa cultura disfarçada dentro da própria religião cristã vai ser o cristianismo, a igreja, né? Que aí ela vai espalhar isso para o mundo todo. Mas então, Marlos, eu acho que o Alan não está fugindo não, porque quando a gente para e pensa, do nascimento da filosofia, e se você for parar para pensar que todo o desenvolvimento da filosofia está sempre voltado para a mitologia grega, estamos sempre falando de algum personagem, né, que está ligado ali, seja Perseu, seja o próprio Narciso, para se explicar a filosofia, porque eles estavam com elementos que estão impregnados na mentalidade da época. Da mesma forma, é impossível falar de qualquer coisa voltada para a contemporaneidade sem deixar de perceber o quanto nós estamos impregnados do sentimento cristão. Inclusive, a filosofia e a história da filosofia ela está extremamente ligada à história do cristianismo, né? Até porque tudo aquilo que fugia do cristianismo colocava fogo, mandava matar. Então, não tinha como fugir. A filosofia ela vai se tornar... Tô ligado, gente. Eu gosto de pegar no pé. Mas a filosofia ela vai começar a se tornar, podemos dizer, entre aspas, ateia na modernidade, né? Que aí vai ter esse rompimento, enfraquecimento da igreja, o surgimento do protestantismo também vai possibilitar isso, porque vai separar os limites, né? Porque o protestantismo vai trazer essa coisa da particularidade da religião e a vida social de modo separado, que o catolicismo clássico ele não permite. E aí que vai começar a surgir depois os filósofos ateus, etc. Mas todos os filósofos da Idade Média e da Idade Moderna estavam ligados à igreja. O advento do protestantismo, né, ou as reformas religiosas, está diretamente ligado à questão do renascimento cultural. Isso. Então, que era um resgate, inclusive, ao modelo clássico grego, né? Exatamente. Então, essa ruptura do protestantismo foi extremamente importante para as questões filosóficas também, né? Fugindo um pouco ou conseguindo romper com toda a superstição que era trazido dentro da igreja naquele momento.
entre outras coisas. E a filosofia ela era predominante, né, na sociedade, de modo geral, como forma de conhecimento. Ela vai começar a perder esse espaço, enfraquecer no final da modernidade, com o surgimento do positivismo, surgimento das outras ciências, e aí com o pragmatismo americano, ela vai perder o espaço porque, na verdade, o conhecimento ele vai estar voltado apenas para uma questão de utilidade pública ou financeira, né? Eu tentei chamar o Juju aí, mas acho que ele não me viu, não. Aqui, cara. Fala aí, Juju. Não tem como eu falar e não fugir muito do tema, galera. Então eu tô ficando mais quieto aqui. E aí, depois... Tá liberado, Jucimar. Tá liberado. Liberado? Jucimar. Tá liberado. Olha só que interessante, porque a gente está conversando aqui. A tradição da igreja, até hoje, é muito voltada para uma tradição filosófica. Porque no contexto cristão, você não precisa de necessariamente apresentar uma pesquisa para legitimar o dado. Eu não preciso falar, por exemplo, eu vou escrever um livro e aí esse livro eu estou mostrando um dado científico que comprova ele. Essa forma de pensar, essa forma de escrever, ela é muito filosófica, porque ela trata da questão e a partir da questão que está em volta dela e até onde aquilo vai. Teólogos modernos, eles começam a sair um pouco disso, a gente vai tratar de alguns tipos de teologia específicas, mas a Idade Média inteira nós temos a questão da tradição do pensamento legitimando a ação do homem. Sim, uma abordagem pessoal, né? A minha percepção do mundo, da realidade. Não só a minha percepção, Alan, mas a gente vai ter também pessoas que pegam o texto bíblico e começam a falar sobre o texto bíblico de uma forma diferente. Pessoas que começam a pensar sobre aquilo, não extrapolando os limites ali do conveniente. Tem o Aquino, por exemplo, que é uma pessoa muito reconhecida na teologia cristã, tanto do ponto de vista católicos quanto dos protestantes. Ele era um cara que ele tinha uma visão sobre a igreja, às vezes levava ele numa saia justa, porque ele pensava a fé e refletia sobre aquilo. É uma forma de pensar muito do filósofo. E com uma perspectiva, uma influência totalmente aristotélica, né? Muito, cara, muito. Não dava para pensar essa idade, essa igreja cristã. Na verdade, depois de Roma, sem influência de Roma. A visão da igreja sobre o mundo mesmo, ela era amplamente aristotélica, né? Até a modernidade. Quando vai se refutar esse modelo de entender o mundo, esse modelo da física clássica, né, que vai surgir a física moderna. A física clássica ela é aristotélica totalmente. Conceito de movimento, conceito de causa e efeito, é tudo de Aristóteles, lá nos gregos antigos. Isso, deixa eu aproveitar que você voltou a falar dos gregos, deixa eu puxar a corda bem para a Grécia aqui de novo. Estou aqui, enquanto vocês falam, pensando, né, dentro desses modelos aí que estão sendo citados. Olha que interessante. A filosofia, ela chegou no seu auge, né, de desenvolvimento na Grécia Antiga, exatamente nesse período clássico. Sim. O que tem de histórico, de interessante aí nesse período clássico? Exatamente quando surge a democracia ateniense. Jamais teria sido a Grécia o berço da filosofia não tivesse esse desenvolvimento político de liberdade de expressão, da dialética, onde as pessoas pudessem ir para a praça e expor o seu pensamento. Sim, a ideia de ágora que eu tinha falado lá no início, né? Exatamente. O surgimento da ágora possibilitou. A ágora é praça pública, tá? Para os meninos. Inclusive tem um filme que se chama Ágora, que trata justamente dessa questão do cristianismo como realidade do mundo e como que isso vai criar um dilema social para aquelas pessoas que estavam presas ainda ao pensamento greco-romano. Né? A história lá do escravo, que ele era apaixonado pela mestre, a mestre dele era uma filósofa, e ele tinha a oportunidade de se tornar livre se ele aderisse ao cristianismo, e ele fica no dilema, porque realmente ele era apaixonado por ela. Você fala da ágora e explica o seu significado, o mesmo vale para eclésia, né, ou que alguns gostam de eclesia, que vai dar origem à palavra igreja, que originalmente do grego é assembleia, chamados para fora, né, chamados para a praça, né, para ir lá discutir, falar sobre os problemas. É exatamente o contrário do que se pensa hoje, de ir para dentro e ficar com o pensamento preso dentro da caixa, né, e qualquer outra discussão fora da caixa é totalmente discriminada e coisas do tipo. Sim. Mas eu acho... Para falar disso. Eu acho que pode ser interessante. Nós temos uma profecia no Antigo Testamento, num livro chamado Daniel, que cita o surgimento de 4 impérios.
entre eles o Império Grego e o Império Romano. O Império Romano é retratado nessa profecia com um animal com 10 chifres na boca e sai conquistando tudo e tal, que vai assimilando essa questão da assimilação romana, seu poderio militar. Ele é retratado de ferro, se não me engano da memória que agora, ele sai destruindo e assimilando tudo isso. Isso lá, bem mais pra trás. Interessante. Bacana. Eu acho que a gente já pode encerrar, não, porque senão vai ficar muito longo também o áudio. A gente mirou no rato e acertou um elefante. A gente mirou no rato e acertou uma capivara, que não deixa de ser um rato. Mas eu achei assim um papo muito interessante, cara. Tem muita coisa. Do meu ponto de vista, eu acho que a gente nem chegou no cerne da questão ainda, né? Que é começar a expor alguns outros pensamentos mais específicos, como Platão e tal. Mas aí ele já é um papo chegar em Kant, conversa, né? A minha ideia era chegar em Kant hoje ainda. Mas falamos dos pré-socráticos e do mito, já para mim, em específico, já ajudou muito. Bacana, então. Um abraço para vocês. Vou preparar um café filosófico aqui, eu e meu caneco. E eu vou ver se eu faço alguma ginástica que estou precisando. Bacana, então, galera. Eu aguardo você aí que ouviu até o final numa próxima edição desse podcast aqui. No próximo programa a gente provavelmente vai ter um tema relacionado a alguma outra matéria com esses mesmos e outros mais professores envolvidos também. Muito obrigado pela presença aí de todo mundo. Um grande abraço para você que ficou até aqui. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado pelo convite. Valeu.